um pouco sobre a modernidade líquida. Podemos dizer que a modernidade líquida é a época atual em que vivemos. É o conjunto de relações e instituições, além de sua lógica de operações, que se impõe e que dá base para a contemporaneidade. É uma época de liquidez, de fluidez, de volatilidade, de incerteza e insegurança. É nesta época em que toda fluidez e todas as referências morais da época anterior, denominado pelo autor como modernidade sólida, são retirados de palco para dar espaço à lógica do agora, do consumo, do gozo e da artificialidade. Antes de Bauman criar o conceito de modernidade líquida, Karl Marx e Friedrich Engels já caracterizavam a modernidade como processo histórico que derretia todas as instituições de outras épocas, como família, comunidade tradicional, culturalmente peculiar e fechada para forasteiros, e religião, vide a secularização dos Estados-nação do século XX. Falando um pouco sobre Bauman, que é um sociólogo polonês, em 1925, que tem como ideia mais popular o conceito de modernidade líquida, ou seja, Bauman que trouxe a modernidade líquida, digamos assim, diretamente, porque, como eu já disse antes, Karl Marx trouxe a modernidade, mas o Friedrich, porém foi de uma forma indiretamente. Já Bauman, ele já trouxe essa forma já mais direta, já trouxe a modernidade. Prazer, sou o Marcos Antônio. Eu vou dar continuidade ao que o Elisandro falou sobre o livro da modernidade líquida de Bauman. Bauman destacou que no século XX o mundo sofreu uma passagem da sociedade da produção para a sociedade de consumo. Isso não significa que não existe uma produção, mas o sentido do ato de consumir ganhou outro patamar. O consumo se tornou um elemento central na formação da sociedade. Muito além da satisfação de necessidades, consumir passou a ter um peso primordial da construção das personalidades. Então, veio a ideia do individualismo, a individualidade de criar um status pessoal, que hoje em dia as marcas de grife se tornaram um símbolo de quem somos. Sua compra também significa um status social, como eu já disse, o desejo de um reconhecimento perante aos outros, porque para se destacar na sociedade, uma roupa bem vestida leva muita atenção. Outra coisa que Bauman falou no livro foi sobre as relações humanas, e acredita que os laços de uma sociedade agora se dão em rede, não mais em uma comunidade, não mais pessoalmente, em realidade. Então não é a mesma forma, para ele não é mais a mesma forma, é uma rede de conexões. Então foi isso, obrigado. Olá, sou o Marcelo, vou dar continuidade ao Marcos. Eu vou falar um pouco sobre a política, segurança e economia. Que Bauman fala que na modernidade líquida, o poder e o Estado, existe uma separação entre eles, no qual o poder ele perde força e com isso os serviços públicos eles caem e dão força às iniciativas privadas, que muitas das iniciativas que eram dever do poder público, elas tornam-se iniciativas privadas de responsabilidade dos indivíduos. E no campo econômico, Bauman fala sobre a fluidez dos mercados e sobre o comportamento do consumo a crédito, no qual ele fala que nós vivemos a crédito e que nenhuma geração passada foi tão endividada quanto a nossa. Bauman ainda fala que no mundo líquido a sensação de segurança também é fluida, pois a violência ela deixa de ser apenas física e pode vir de qualquer parte do mundo, inclusive virtualmente, como os hacks, os haters que atacam as pessoas diariamente nas redes sociais,